Bom dia, minha gente, como vocês estão? Segunda-feira eu sempre chego aqui com muita saudade de vocês. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que se tu resolver isso, tu resolve qualquer trava aí na tua vida. Que é a maneira como tu se enxerga, que é a tua autoimagem. A gente ouve muito falar disso, né? Mas como de fato isso acontece? E eu posso dizer para vocês assim, ó, com toda a certeza do mundo, que todas as pessoas que eu atendo, independente das travas que elas me trazem, é a maneira como ela se enxerga, a maneira como ela se vê, que traz aquela trava, independente do que seja. Tá? Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu atendi uma pessoa e tem várias questões ali na vida dela para serem resolvidas. Mas a única coisa que eu indiquei para ela, que ela precisa ali resolver, é o como ela se enxerga. E, gente, como que é construída, né, essa nossa autoimagem? Como que acontece essa construção? Durante toda a nossa vida, desde que a gente é bem pequenininha, tudo que nos aconteceu, tudo que a gente viveu, tudo que falaram pra gente, que a gente aprendeu vendo outras pessoas, o que a gente ouviu sobre a gente, o que a gente entendeu, mesmo às vezes ninguém tendo falado, mas que a gente interpretou, tudo isso somado, desde quando a gente nasceu até hoje, foi construindo e reforçando, tá? Essa autoimagem, como a gente se vê. E tudo que a gente passou, todos os relacionamentos que a gente passou, tudo que a gente passou na escola, com os nossos filhos, para quem já é mãe, com a família, com amigos, no trabalho muitas vezes, com aquele chefe ou com os colegas, tudo isso que a gente viveu foi criando, construindo e reforçando essa autoimagem. Então hoje, qualquer trava que tu tenha, eu posso te garantir que vem dessa autoimagem, de como tu se enxerga. E aí a pessoa que eu atendi hoje, ela me trouxe ali várias questões que estão incomodando ela. Bom dia, Lu. Várias questões que estão incomodando ela, várias questões que ela sente ali que ela está travada, que ela não está conseguindo agir. E aí eu falei claramente para ela, ó, tu precisa resolver tudo isso que tu me falou, mas tudo isso que tu me falou, tu vai resolver como? Resolvendo a tua autoimagem. Quem tu é de verdade? E, gente, esse quem a gente é de verdade, a gente tem que considerar quem a gente é de verdade hoje. E aí a gente chama de atualizar isso, né? Por quê? Porque a maneira como a gente se vê hoje é a maneira como está registrado tudo aqui na nossa mente. Então, todas as vezes que tu se sentiu, por algum motivo, incapaz, ou porque te falaram, ou porque tu interpretou que tu estava sendo incapaz, ou porque tu realmente, naquele momento, por algum motivo, foi incapaz. Às vezes tu era uma criança que não tinha capacidade de passar por tal situação, e sim, naquele momento, de fato, tu foi incapaz. Só que daí, isso tu tá registrado aqui. Então, eu sou incapaz, por exemplo, que pode ter vindo de qualquer jeito, ou porque tu viveu, ou porque te falaram, ou porque tu entendeu, tu simplesmente interpretou isso. Só que hoje tu não é mais essa pessoa lá de trás. Tu não é mais essa menininha indefesa. Tu não é mais essa mulher que passou pelas coisas que tu passou. No caso da pessoa que eu atendi hoje, ela passou por um relacionamento muito complicado, onde ela não tinha autonomia, onde ela não tinha muitas escolhas, onde o que ela queria, o que ela pensava não era validado. Então ela perdeu em muitos momentos a autoridade dela,
dentro daquele relacionamento, inclusive com os filhos. Foi muito traída, inúmeras questões aconteceram ali. Hoje, como que ela se enxerga? Bom dia, Nilza, minha querida. Hoje ela se enxerga como uma mulher que não tem valores, de certa forma, que não consegue se posicionar porque ela entende que ninguém respeita ela, ninguém vai respeitar ela. Carrega muita culpa também, porque tendo consciência de tudo isso, a gente vê que, meu Deus, como que, independente aí do que tu passou, hoje talvez tu olhe pra trás e pense assim, meu Deus, como eu me permiti passar por aquilo? Como que eu aceitei? E aí, que hoje provavelmente tu não aceita mais. E aí aqui vem algo que também nos trava demais, que é aquela sensação, e essa sensação traz mais culpa ainda, porque é assim, ó, na nossa consciência a gente sabe, meu Deus, isso eu não aceito mais, então tu já entende que tu não é mais aquela pessoa, porque tu não aceita mais, tu tem uma consciência. Mesmo não aceitando mais dos outros, é como tu te enxerga ainda, porque tudo isso ainda não foi resolvido aqui dentro. E aí, por que vem tanta culpa? Eu não aceito que ninguém faça isso comigo de novo, só que na maioria das vezes, e eu te digo assim, ó, 99,9% das vezes, tu mesma faz contigo. Então, tu não permite mais que ninguém faça, mas tu mesma faz. Porque tu aprendeu assim, porque tu te enxerga assim. Então, a gente precisa resolver. É a gente com a gente mesmo. É como a gente se enxerga independentemente de tudo que já passou, entendendo que já passou. Entendendo que sim, a gente viveu isso. Foi doloroso, foi triste. Só que hoje é uma outra realidade. A gente não vive mais lá nesse lugar. E onde a gente vive hoje, quem a gente é hoje, quem a gente se tornou, precisa ser a nossa referência. Então a gente precisa atualizar essas referências entendendo que aquela mulher de alguns anos atrás, ela não existe mais, mas ela tá aí dentro até que tu traga ela pro presente. De forma bem resumida falando, o que a gente faz? A gente tá no presente, vivendo no passado. E muitas vezes, por esse mesmo motivo, sofrendo com o futuro. Só que a gente não tá presente na nossa própria vida. A gente não está presente entendendo quem a gente realmente é hoje e principalmente se vendo como a gente é hoje. O que a nossa mente faz o tempo todo? Ela tenta nos proteger de dor. Bom dia, Lizzie. De qualquer risco que ela entende que seja um risco. Automaticamente, buscando nos proteger, ela faz a gente se sabotar. Então, muitas vezes, quando tu pensa ali, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, a tua mente, ela vai... Deixa eu colocar meu microfone aqui, porque a cachorrada começou a latir. A gente tem essa tendência a, mesmo sabendo quem a gente é hoje, a gente não consegue enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? Peraí, deixa eu só conectar aqui o microfone. Vamos ver se ele tá com bateria. Deu certo. Aí diminui um pouco o ruído. A questão é, nossa mente, ela vai tentar nos proteger o tempo todo, certo? Como que a nossa mente nos protege? Tudo que é conhecido, familiar, para nossa mente é o que é seguro. Independente de quão ruim isso seja. Deixa eu só fechar aqui a porta, que aí a pequenininha não vai mais lá pra frente e não dá tumulto. Porque aqui é assim, né? O cachorro do vizinho late, todos latem. E não são poucos. Mas a nossa mente, ela trabalha com o que é
conhecido para ela. Então, se eu passei uma vida inteira passando por essas situações, me vendo como, no exemplo que eu dei, uma pessoa incapaz. Para nossa mente, qualquer situação em que eu vá me tornar ou me sentir capaz é algo desconhecido. Então, mesmo que a gente tenha essa consciência de, não, para aí, antigamente eu não conseguia fazer isso, eu realmente não tinha capacidade, mas hoje eu tenho, com toda a experiência, né, que eu já tenho, com tudo que eu já vivi, com tanto que eu já me transformei, hoje eu tenho. Aí aqui entra um conflito. Porque existe a parte consciente que entende que sim, tu é capaz, que tu consegue. E a parte que acredita, que tá aqui instalada, que tu não consegue, que tu não é capaz. Problema. A nossa parte consciente é 5%. A nossa parte inconsciente, que carrega todas essas memórias, todas essas referências e que faz a gente agir no automático, que é a parte consciente, né, gente, é 95%. Fica 5% brigando com 95%. Quem que vocês acham que vai ganhar? Sempre a parte que tá aqui dentro vai ganhar. Enquanto tu não comandar a tua mente, não resolver o que tá aqui, a tua mente vai ficar te comandando. Como que a nossa mente comanda a gente? Fazendo a gente se sabotar, né, gente? Paralisar. Colocando bloqueios em tudo, onde a gente simplesmente não consegue agir. O conflito maior e é o que vocês mais me trazem, eu sinto muita culpa. Por que que tu sente culpa? Existe uma parte consciente entendendo que tu é capaz, consegue. E existe uma força mesmo muito grande aí, impedindo que tu faça. E tu simplesmente não consegue controlar. A culpa é da parte consciente que entende que tu poderia estar muito mais longe, ter muito mais resultado e chegar naquele resultado que tu gostaria. A culpa vem porque tu simplesmente não tá fazendo. E aí vocês vêm e me dizem, mas eu não entendo, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como fazer, simplesmente eu não consigo. E a sensação é literalmente essa, eu me sinto amarrada, né, gente? E hoje a pessoa que eu atendi, ela falou assim pra mim, eu tô com um cansaço físico e mental. O cansaço físico, ele vem dessa parte mesmo emocional fragilizada. Então, cansa. É mais ou menos assim, ó. O que eu precisava fazer, eu não estou fazendo, porque eu não consigo fazer. Só que a gente cansa como se estivesse carregando pedra. Então, se tu tem essa sensação de cansaço, pode ter certeza que é por isso. E aí a gente volta lá no início. Independente do que seja, tá? Vocês me trazem inúmeras travas aqui. Tu pode vir e me dizer, eu tô procrastinando, eu não consigo crescer financeiramente, eu não consigo vender, eu não consigo me posicionar, eu não consigo dizer não, a minha autoestima é muito baixa. O que mais vocês me trazem? Me ajudem aí. Tenho muita vergonha, não consigo me expor. O que mais que vocês me trazem? A questão que tem sido a número 1 que tá aparecendo aqui pra mim. Eu comprei tal curso, tal treinamento e não consigo assistir as aulas, sabendo que aquelas aulas vão me ajudar e vão resolver os meus problemas. Essa tem ganhado aqui, que tá muito interligada com a procrastinação também, né? Da onde que vem qualquer uma dessas travas? De como tu se enxerga. Tá? Da tua autoimagem, das referências que tu tem aqui a teu respeito. E, gente, nada do que eu falar aqui pra vocês vai mudar os seus resultados se tu não resolver a tua autoimagem, que é como tu te enxerga, que é atualizar essa imagem que tu tem de ti mesma. Então, eu posso te trazer aqui 1000 exercícios
para te reprogramar a tua mente. Eu posso trazer 1000 exercícios para te resolver os bloqueios que tu tem. Se tu não for na raiz, que é o como tu se enxerga, nada vai resolver. E olha, o detalhe aqui é que quando tu resolve isso, qualquer trava tu consegue resolver. Porque tá aqui, gente, não adianta. É a nossa mente que comanda. Se as referências que tu tem aqui estão erradas, o resultado também vai ser errado. Ó, a Nilza falou, hoje é tudo pra mim, né? Olha, Nilza, se tu tá te identificando, é pra ti sim. É pra todas que estão aqui se identificando. Gente, não existe ser humano na face da Terra que tenha bloqueios, tá? Que não precise resolver isso. Então, todo mundo que tá aqui vai com certeza se identificar. Porque se tu tivesse com a tua vida toda resolvida, sem bloqueio nenhum, tu nem estaria aqui comigo. É ou não é verdade? Mas sim, acredito que todas que estão aqui estão sim se identificando. Por quê? Porque é como a gente se vê que vai moldar a nossa realidade, os nossos resultados. Pode ter certeza, se hoje tu não tem o resultado que tu busca, independente da área, é porque a tua visão em relação a isso, a teu respeito, ela tá distorcida, desatualizada. Se tu sabe que tu é capaz, mas tu não se vê como uma mulher capaz, tu não vai ter capacidade. E não é porque tu não tem capacidade. Eu vou reformular. O teu corpo não vai ter capacidade de agir diante do que tu precisa agir. Então, entendam. Não significa que tu não é capaz. Significa que as referências que tu tem aqui dentro da tua mente não permitem com que tu haja e coloque aí essa tua capacidade no mundo. E aí aqui a gente pode substituir o sentimento de sou capaz, mas não consigo por qualquer outro. Se hoje tu não consegue vender, mas tu sabe que tu é uma ótima vendedora. Gente, tem pessoas que chegam pra mim exatamente por isso. Olha só, eu sei vender, eu sei várias técnicas de venda, fiz vários cursos. Eu sei o que eu preciso falar, como eu preciso fazer. Só que eu simplesmente não consigo nem chamar as pessoas para conversar. Então entende que aqui tu tem um bloqueio com venda, não necessariamente tu não saiba vender, mas o teu corpo não permite que tu venda. Quer ver? Então uma pessoa, sabe vender, aprendeu técnicas, ela sabe que quando ela conversa com as pessoas, explica, mostra o produto dela, ela vende. Só que ela nem sequer tá conseguindo conversar com as pessoas para chegar ali no momento da venda. Significa que essa pessoa, sim, é verdade, essa pessoa tem um bloqueio com venda, mas significa que essa pessoa não consegue vender? Não. Mas ela se vê por algum motivo, que daí a gente tem que descobrir a raiz, ela se vê como alguém que não consegue. Por quê? E aí, só quem tem a resposta é tu mesmo. Ai, eu quero me posicionar, mas eu não consigo. Eu quero dizer não, mas eu não consigo. Eu acabo dizendo sim para todo mundo e não faço o que eu gostaria. E as pessoas tomam conta de mim. E quando eu preciso, ninguém me ajuda. Como tu te enxerga em relação a isso? A tua parte consciente já entendeu. Tu precisa dizer não, tu precisa se posicionar, tu precisa dizer mais sim pra ti do que pros outros. Só que na hora, tu não consegue. Tu não consegue dizer não. Tu não consegue te escolher. E aí, nesse caso eu posso te afirmar, por algum motivo, que daí a gente só consegue descobrir fazendo um mapeamento, né, das suas memórias, mas por algum motivo tu aprendeu, tu entendeu, tu interpretou e está
gravado aqui nas tuas referências que tu precisava dizer sim para todo mundo, agradar as pessoas, para ser amada, talvez para ser aceita, talvez. Então, por mais que tu saiba, o que tu sabe é só 5%, lembra? Tem 95% aqui precisando ser resolvido para que de fato tu consiga agir de acordo com o que tu sabe. Então é mais ou menos assim, o que eu sei só vai se concretizar quando o que eu acredito for igual. Então, se a minha parte consciente é 5% e eu tenho consciência de onde eu poderia estar, mas a parte inconsciente acredita em tudo diferente, tudo aquelas porcaria lá do passado que nem é mais verdade, vai acontecer. Como que a gente resolve isso? Resolvendo as memórias, resolvendo as referências que fazem tu se enxergar de uma maneira diferente. Então, por mais que na parte consciente tu pense, não, mas eu sou tal coisa. Tu sabe disso. Só que a parte que tu sabe, ela não consegue fazer sozinha. Ela precisa da parte que acredita. O que a gente acredita não é sobre o que a gente sabe, é sobre o que está registrado aqui na nossa memória. São as nossas crenças. Crença não vem do que a gente sabe. Crença vem do que a gente acredita. Isso tem uma grande diferença. Então, a nossa autoimagem, ela não está sendo... Ela não está sendo colocada em prática de acordo com o que a gente sabe a nosso respeito. Ela está não sendo, geralmente, né, colocada em prática, em ações, porque ela vai agir, nós vamos agir conforme o que a gente acredita, que é 95%. Então, o que a gente tem que resolver? As crenças, as referências que estão aqui. Eu gosto de dizer para vocês, né, que a nossa mente, né, o nosso cérebro é como se fossem várias pastinhas. Um arquivo cheio de pastinhas. Cada pastinha que a gente tem aqui dentro guarda um arquivo, uma referência a nosso respeito. A quem a gente é. Quem a gente é não, a como a gente se vê. Quando a gente passa por um processo de atualizar essas referências, atualizar essas memórias, reprogramar a nossa mente, é como se a gente, de forma bem simplificada, explicando para vocês, é como se a gente pegasse essa pastinha com essa informação errada. Por que errada? Porque não é mais verdade. No presente, essa informação não é mais verdade. E a gente tira essa informação errada e coloca a informação certa, atualizada, de quem a gente realmente é hoje. De quem a gente sabe que a gente é, mas porque não está na pastinha, a gente não acredita. Então, basicamente, quando a gente faz essa reprogramação mental, quando a gente faz essa atualização de memórias, a gente pega aquela informação que a gente sabe, a gente tira a informação que a gente acredita, mas que não é mais verdade, não é mais real, e a gente coloca essa que a gente sabe, que é a verdade de hoje, e a gente passa a, além de saber, acreditar. E aí, além de saber, a gente acredita e adivinha o que vai acontecer? Uma transformação na vida de vocês, porque a partir daí tu vai conseguir agir. Porque tu não apenas sabe que tu é capaz. Agora, além de saber que tu é capaz, tu também acredita. A tua crença não é mais de incapacidade. A tua crença é de capacidade. E aí eu trago para vocês aqui da forma mais simples possível para vocês entenderem que sozinhas vocês não vão conseguir, na força vocês não vão conseguir. Então, enquanto vocês não resolverem as referências, vocês não vão conseguir fazer o que vocês querem, independente do que seja.
A tua autoimagem, ela não é baseada no que tu sabe, ela é baseada no que tu acredita. De novo, vou repetir, o que tu acredita é 5%, que é a tua parte consciente. Então tu sabe que tu é uma mulher extraordinária, que tu poderia estar muito mais longe, porque tu sabe que tu tem potencial. Só que a parte inconsciente, que é 95%, acredita, por tudo que tu já passou em toda a tua vida, que tu não é capaz. Enquanto as duas ficarem brigando, uma sabendo e a outra acreditando em outra coisa, tu não vai conseguir agir, o teu corpo não vai conseguir agir. E aí aqui tem uma explicação científica para isso. Existe um sistema rodando aí em nós, que eu chamo de PSCR, a neurociência chama, né, de PSCR, que é pensamento, que é as memórias, que é todas as referências que tu tem aqui, elas formam em nós sentimentos, sensações no nosso corpo, que automaticamente vão se tornar um comportamento e, consequentemente, nossos resultados. Se a crença é de que eu sou incapaz, os sentimentos, as sensações do corpo vai ser de incapacidade. Automaticamente eu não consigo agir. O meu comportamento vai ser de alguém que não é capaz. Consequentemente, qual vai ser o meu resultado? De não conseguir fazer o que eu quero. Afinal de contas, eu acredito que eu não sou capaz. Mesmo sabendo que sou. Entenderam? Quando a gente pega isso que a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente poderia estar muito mais longe. E a gente coloca essa informação no lugar certo, que é lá na pastinha da crença. E eu passo a acreditar, além de saber. O sisteminha aquele, o PSCR, continua rodando do mesmo jeito. Só que a gente muda o resultado. O meu pensamento, tá? Minhas memórias, as minhas crenças são de que agora eu sou capaz. Automaticamente, qual vai ser o sentimento e as sensações do corpo? De que eu sou capaz, de que eu consigo. O comportamento vai ser de, adivinha, alguém que é capaz, alguém que consegue. Consequentemente, o resultado vai ser que a partir daí, tu não trava mais. Tu vai conseguir fazer o que tu quiser, independente da área, independente da trava que tu tenha. Porque tu resolveu o que estava aqui. A maneira como agora tu te vê é outra. Então, não apenas mais tu sabe que tu é capaz, como tu também acredita. E agora as coisas vão fluir de forma muito mais leve. E de qualquer exemplo que eu dei para vocês aqui, isso se aplica, tá? Então, esse sistema ele tá rodando aí sem que a gente possa escolher, tá? Cientificamente falando, não tem como a gente escolher. Agora, se o sistema está rodando com referências erradas, com crenças limitantes, com pensamentos negativos, o resultado vai ser igual, né? Tu não vai conseguir agir, tu vai continuar travada, tu não vai ter os resultados que tu busca, até que tu resolva isso. Então, por isso que eu digo para vocês, a nossa autoimagem, que é como a gente se vê, precisa ser resolvida para a gente poder resolver qualquer trava na nossa vida. Então fica aqui para mim um convite para ti, a partir de hoje, cuidar de ti e resolver. Então esquece tudo que já te disseram aí e foca em resolver como tu te enxerga, como tu te vê. Como que a gente faz isso? Digita que eu quero, que eu vou te levar para uma sessão diagnóstica que é de graça, até um presente meu para ti. A gente vai juntas entender qual é a trava que tu tem, como resolver ela e a partir daí o teu processo começa. E aí tu vai escolher seguir comigo e resolver ou ficar com a informação aí para ti e não resolver. Mas vou dizer para vocês que o simples fato de vocês entenderem que trava é essa, da onde que ela vem e como resolver, já é meio caminho andado para te começar a andar. Sempre digo, a gente precisa primeiro sair da estaca zero. A gente precisa sair da paralisia. No momento que tu digita que eu quero e tu dá esse primeiro passo para buscar resolver, a partir daí tu já começou a caminhar. Então tu já não pode mais dizer, não, estou paralisada, travada, não sei nem para que lado olhar, não sei como resolver, porque tu vai saber como resolver.
E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? Resolver, né, gente? Porque a gente não vai ficar com problema sabendo como resolver aquele problema. Então, gente, por mais exemplos que eu trago aqui para vocês, a jornada de cada um de vocês é individual. Então, o motivo que faz 10 mulheres diferentes se sentirem, vou usar aqui o exemplo que eu dei, incapazes, não é o mesmo. Então, existe aqui o que tu sabe a teu respeito, tá? O que tu sabe, a mulher que tu é, sabe, nossa, eu poderia estar muito mais longe. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial. E existe aí o que tu acredita. Ó, a Nilza tá dizendo, gente, é um presente tanto, viu? A Nilza sabe porque ela já passou pelo processo, já fez, inclusive, a resolução dos problemas dela, né, Nilza? Graças a Deus. E se libertou. Já convidei a Nilza para vir contar aqui pra gente, mas ela ainda não se sente pronta para contar. E aí eu respeito, né? Mas em algum momento ela vai vir contar aqui para vocês o processo dela, que foi incrível. Por quê? Porque a Nilza é um grande exemplo disso, né, Nilza? A autoimagem que ela tinha, e eu não vou entrar em detalhes aqui, no momento que ela quiser contar, ela conta para vocês, mas em resumo, foi exatamente isso que a gente fez, né, Nilza? A autoimagem que ela tinha em relação a ela era a seguinte, ela sabia, né, que as coisas poderiam ser diferentes, até porque muitas pessoas falavam para ela, mas lá no fundo, na parte inconsciente, ela não acreditava. Enquanto ela não resolveu isso, ela não conseguia agir diante de um determinado fato. Ó, colocou ali, sim, foi ótimo. é uma libertação, gente. Então, imagina a Nilza. Só fala aqui pra gente. Se tu não tivesse passado pelo teu processo, tá? Ó, a Nilza passou pela sessão diagnóstica, depois ela foi resolver. Mas se tu não tivesse passado pela sessão diagnóstica, tá? Que eu dou aqui de presente para quem digita é eu quero. Como estaria a tua vida hoje, Nilza? Conta pra mim aí. Como que estaria hoje? Como que está hoje? Como que estaria se tu não tivesse olhado para isso para resolver? Conta aí para nós. Pode ser uma resposta curtinha. Como que tu ia estar se sentindo? Gente, é incrível. É incrível como a nossa mente, ela tem um poder muito grande. Ó, a Nilza colocou ali, totalmente travada. Que é como ela tava, né, Nilza? Totalmente travada. Como eu falei, não vou entrar em detalhes aqui, mas não importa o que seja. Não importa o que foi que a Nilza resolveu, não importa o que tu tem para resolver. A maneira de resolver vai ser sempre a mesma. Então, depende, sim, do que tu acredita. E não é Sabe? Porque que todo mundo carrega exatamente isso, porque tu sabe que tu é capaz, tu sabe que tu poderia estar muito mais longe, tu sabe que tu poderia estar fazendo coisas que tu não consegue fazer. E aí é que vem a culpa, né? Porque, não, se eu sei, por que eu não faço? Essa é a maior dor que vocês carregam. Porque tu não consegue, mas como assim? Não é algo que tu consegue controlar. Então eu quero que tu tire essa culpa de si. te entenda. 100% teu aí, entendendo tudo, sabendo tudo, querendo tudo. Mas existe 95% que não consegue. Ó, a Denise colocou aqui. Eu também destravei muito. Gente, essa mulherada me dá tanto orgulho. Denise tá voando, né? Voando. Só que, gente, elas tiveram que dar esse primeiro passo de olhar para o problema e resolver. E vocês concordam? Quem já passou pelo processo aqui, tá aqui, concordam comigo que, independente da trava que vocês tinham, o que foi resolvido aí foi o como tu te enxerga, como tu te vê, foi a tua autoimagem que foi resolvida aqui. E concordam comigo também que vocês já sabiam que poderiam estar mais longe, mas não.
Então, gente, eu quero que vocês entendam que chegou aqui depois, assistam a live desde o início para entender o que acontece. Tu sabe, mas a tua mente, a tua mentalidade, as tuas referências, as tuas memórias não acredita no que tu sabe. Precisa saber o que tu já sabe a teu respeito e precisa acreditar. Ó, a Denise colocou, concordo plenamente. Enquanto tu não, além de saber a mulher maravilhosa que tu é, tu não acreditar lá na tua parte inconsciente, lá, sabe aqueles escurinhos que tem, aquelas gavetas que tu não abre, tudo que tu já passou, tudo que tu já ouviu. Enquanto existir tudo isso não resolvido aqui dentro, a parte que acredita, ela vai continuar ganhando o jogo. E saber nunca vai ser suficiente. O que tu sabe é 5%, o que tu acredita é 95%. E o que tu acredita tá aqui dentro. De uma forma totalmente distorcida, porque o presente, a realidade hoje é outra. Então, tudo que a tua mente acredita, conforme tudo que tu já viveu, não é mais verdade. A gente precisa atualizar essas referências. Para, além de saber que tu é foda, tu também acreditar que tu é foda. E a partir daí, tu fazer o que tu precisa fazer para alcançar os seus resultados, os seus objetivos, a vida que tu quer. Certo, minha gente? Alinhadas, então? Então agora não tem desculpa para te não me chamar aqui e dizer eu quero. Me chama, fala eu quero, que aí eu sei que tu veio da live, eu sei que tu quer resolver a tua enxerga, que tu tá cansada de saber que tu é maravilhosa, foda, que tu tem potencial, mas que tu não consegue agir, fazer o que precisa ser feito. E que além de saber, a partir de agora tu também quer acreditar. Para fazer o sisteminha PSCR girar aí de forma positiva, para que tu tenha os resultados que tu busca, para que tu alcance teus objetivos e para que principalmente, né, gente, tu alcance a tua melhor versão. Mais leve, mais livre, mais feliz, mais realizada. Combinado? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui de novo. Vou dizer para vocês que a minha semana tá assim, ó, muito cheia, muitas coisas acontecendo aqui, muitas mudanças. Nessa semana eu vou atender todas as minhas alunas em sessão individual. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para estar aqui todos os dias ao meio-dia com vocês. Ó, a Nilza colocou. Nilza colocou aqui. Eu fiz uma faxina. Meu presente. Graças a Deus, né, Nilza? Fico muito feliz por fazer parte disso. Gente, a Nilza teve um pouco de resistência para dar o primeiro passo. Não foi, Nilza? Mas ela deu e hoje tá aqui, né? Feliz, realizada. Eu sei que esse primeiro passo é mais difícil. Estar aqui comigo, entendendo que, meu Deus, eu preciso resolver. De dizer aqui pra mim, eu quero. Que é difícil, mas vale muito a pena. Tá? E vai exigir coragem. Então, a partir. Tem essa coragem, tá? E vem que eu vou te ajudar. Exato, né, Nilza? É isso aí. O primeiro passo é o mais difícil. Depois que tu digita aqui, eu quero, né, Nilza? Transformação acontece. Mais tempo. Se tu tá aqui ao vivo na live, pode digitar aqui na live eu quero. Se tu tá assistindo a gravação, digita embaixo da live ou me chama lá no direct e coloca lá eu quero. Independente do lugar que vocês digitarem eu quero, eu sei que vocês vieram da live, que vocês ganham a sessão diagnóstica de presente e além da sessão tem mais vantagens para quem vem da live, tá, gente? Então vocês têm preferência aqui comigo. Preferência, vantagens e presentes. Ó, a Nilza colocou. Aí só vai. É isso aí. Depois de dar esse primeiro passo, só vai, né, Nilza?
Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.